Olá, meu nome é Rafael Lazarotto, eu sou médico ginecologista aqui da Clínica Nettari e a gente vai dar seguimento aos nossos vídeos educativos. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante chamado Síndrome de Ovários Policísticos. Vamos desmistificar então um pouquinho dela? Então, quando a gente fala de síndrome de ovário policístico, a gente tem que entender uma diferença muito grande. Uma coisa é síndrome de ovário policístico, outra coisa é o ovário policístico. São duas coisas totalmente diferentes, não vamos colocar no mesmo bolo. Vamos entender isso daí o porquê. Então, síndrome de ovário policístico ela é um conjunto de sinais e sintomas e ela tem critérios para que ela seja diagnosticada e estabelecida. Primeiro, critério de todos é excluir todas as causas que possam se assemelhar à SOP. E aí depois a gente vai ver dos 3 critérios que eu vou falar, a gente precisa encontrar pelo menos 2. Um dos critérios, menstruação irregular, aquela paciente que acaba menstruando a cada 45, 60 dias, 3 meses. A paciente às vezes pode ficar até mais do que um ano sem menstruar. Segundo critério, ovários micropolicísticos visto em ultrassonografia, num padrão totalmente diferenciado do que é aquele que a gente vê nas pacientes que só tem ovário policístico. E o terceiro critério são sinais e sintomas hiperandrogênicos. Aquela paciente que tem pele oleosa, que tem espinha, que tem mais queda de cabelo, que tem mais pelos distribuídos pelo corpo. Então, esses 3 critérios que a gente tem que ter pelo menos o achado de 2. Então, além de todos esses critérios que eu falei para vocês, a gente tem um diferencial grande quando a gente fala de síndrome de ovário policísticos. Por quê? Porque ela é uma doença endócrino, metabólico e reprodutiva, que ela se apresenta em 4 fenótipos, que são estes: fenótipo tipo A, fenótipo tipo B, fenótipo tipo C e tipo D. Então a gente tem 4 tipos de fenótipos na apresentação da SOP. E é super importante saber qual é o fenótipo, porque o tratamento dele vai se basear em relação a isso. Fenótipo tipo A é aquela paciente que apresenta hiperandrogenismo, ou seja, aqueles sinais que eu falei de pele oleosa, acne, excesso de pelos, queda de cabelo, associado a critérios ultrassonográficos. O fenótipo tipo B é aquela paciente que apresenta aqueles sinais hiperandrogênicos e uma disfunção ovulatória, ou seja, essa paciente que não menstrua de forma regular. O tipo C é aquele que ela apresenta sinais hiperandrogênicos e critérios ultrassonográficos, ou seja, ovários micropolicísticos observados na ultrassonografia. E o D é aquela paciente que apresenta uma disfunção ovulatória associada a esses critérios ultrassonográficos, que é quando a paciente, a gente consegue enxergar lá no ultrassom aqueles ovários micropolicísticos. O interessante de a gente saber é que o fenótipo tipo A, tipo B e tipo D, eles têm maiores índices de problema relacionado à infertilidade. Então por isso que é importante que a gente conheça os fenótipos da SOP. O principal fator de risco para um desenvolvimento de síndrome de ovário policístico, sim, tem questão relacionada àquela paciente que ela tem um sobrepeso ou a paciente com obesidade, né? Por isso que o tratamento, daqui a pouquinho a gente vai entender que ele tem um pilar extremamente importante e é um pilar extremamente barato para o tratamento. Em relação às consequências de uma SOP não tratada, elas são inúmeras, que vão desde como ela é a principal causa ovulatória, ou anovulatória no caso, de infertilidade, essa paciente pode ter dificuldade para engravidar, ela tem um maior risco de diabetes, ela tem um maior risco de obesidade, hipertensão, maior risco de acúmulo de gordura nas vísceras, aquele acúmulo de gordura visceral, ou seja, uma síndrome metabólica, né? Na paciente que tem síndrome de ovário policístico pode aumentar o risco de abortamento, de restrição de crescimento, de trabalho de parto prematuro. Esse paciente, ela pode num futuro, por conta dessa não menstruação, dela não menstruar de forma regular, aumentar o risco de câncer de útero, em alguns estudos, câncer de mama. Então você veja que fora todos esses riscos, é uma paciente que, como ela tem bastante acne, ela tem bastante excesso de pelos, essa questão da autoestima dela também está diminuída. Então, olha a questão global que você tem em relação às consequências da síndrome de ovário policístico. Importante a gente ver do tratamento dela também, né? Para a gente falar do tratamento, aqui a gente tem um divisor de águas. Eu sempre explico para as pacientes aqui no consultório da seguinte forma. Imagine aquelas pacientes que querem engravidar e aquelas pacientes que não querem engravidar naquele momento. Infelizmente, hoje, a gente tem ainda
alguns médicos têm uma mente um pouquinho fechada quando a gente fala de síndrome de ovário policístico, porque a paciente chega e conversa: ai doutor, eu tô vindo aqui porque eu tô com a minha pele cheia de espinha, eu tô com a minha pele oleosa e minha menstruação tá bagunçada. Ele já olha e já diz: você tem síndrome de ovário policístico e a gente vai começar um anticoncepcional. Por isso que é importante a gente fazer um divisor de águas. Existe sim aquela paciente que quer engravidar e se ela tiver com desejo de gestação e você estiver usando o anticoncepcional, você já concorda comigo que existe uma grande lógica. Você não vai conseguir engravidar. Então a gente tira isso daí de pensar que o tratamento é anticoncepcional. Não, o tratamento não é anticoncepcional. Eu posso utilizar ele para aquela paciente que não está querendo engravidar nesse momento, até que ela tenha mudança de hábitos de vida, que ela consiga perder peso, que ela engrene uma dieta anti-inflamatória, para aí sim ela largar esse anticoncepcional, pelo menos o anticoncepcional hormonal, e aí ela saber que ela está menstruando e a doença dela está controlada. Quando a gente fala do tratamento para síndrome do ovário policístico, a gente tem que entender que existe um divisor, e eu gosto de deixar isso daqui bem claro para as pacientes. Primeiro, e mais importante, é que anticoncepcional não é o tratamento da síndrome de ovário policístico. Lembram ali atrás que eu falei em relação a uma base de tratamento? Então a base do tratamento da SOP é exercício físico e dieta. Isso é importante para saber que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para tratar. A gente não tem um médico como detentor do conhecimento e a gente trata e vocês obedecem. O médico é como se fosse um diretor de cena. Ele vai dizer para vocês aonde que é o norte e vocês vão ser as protagonistas. Isso por quê? Porque existe aquela paciente que quer engravidar e aquela paciente que não quer engravidar no momento. Então a gente precisa tratar vocês de uma forma individualizada e de forma desigual nesse caso. A paciente que quer engravidar, ela precisa compensar a doença e a gente precisa entender que ela precisa estar menstruando. Paciente que menstrua é paciente que ovula. E aí eu vou lançar a mão, seja de exercício físico, dieta, que já vai ser a base, de algumas medicações para diminuir um pouquinho a resistência insulínica. Eu vou utilizar de indutores de ovulação quando sim tiver necessidade. E eu posso ir até para a cirurgia, que a gente chama de drilling ovariano, que é quando a gente vai lá e faz furinhos no ovário para tentar fazer com que estimule um pouquinho mais a ovulação. Caso nenhum desses dê certo, a gente pode ir para a medicina assistida e fazer inseminação ou fertilização. Para aquelas pacientes que não querem engravidar naquele momento e elas têm uma queixa muito grande e olha doutor, eu tô com a minha pele muito oleosa, eu tô cheio de espinha, a gente pode começar a fazer uma mudança nesse paradigma em tentar diminuir um pouquinho esses sinais androgênicos com o anticoncepcional, né? Esse anticoncepcional ele vai tentar tender a baixar um pouquinho a tua testosterona. Baixando a testosterona melhoram esses sintomas. Mas a recomendação do anticoncepcional que eu tenho é de pelo menos 2, 3, 6 meses até que tenha uma mudança de hábito de vida, essa paciente ela comece a fazer exercício físico, comece a fazer dieta, ela comece a se cuidar de uma forma melhor, sendo protagonista no tratamento. Ela precisa sim saber que, como a gente depende de uma equipe multidisciplinar, ela é protagonista no tratamento, eu preciso saber que eu tenho que ter uma nutricionista que me faça uma nutracêutica anti-inflamatória, eu preciso ter um educador físico que ele saiba de manejo da doença e não vá lá fazer só exercício aeróbico. Essa paciente ela precisa fazer exercício de hipertrofia também, porque nos receptores musculares é onde essa insulina ela vai ser sensada e ela vai jogar essa glicose para dentro da célula para que acabe sim fazendo a forma correta de manutenção celular. Então, depois de escutar tudo isso, você sabe que você precisa se cuidar. Você sabe que a SOP não é simplesmente o ovário policístico. O ovário é o coitadinho que está expressando para você uma doença que ela é endócrino, uma doença que ela é metabólica e uma doença que ela é reprodutiva. Então a gente acaba mexendo num grande eixo. Bora se cuidar? A pergunta mais frequente que eu recebo nas caixinhas quando eu abro lá no Instagram é: o anticoncepcional é o único tratamento para SOP? Me respondam vocês. Não, né, gente? Não é de jeito nenhum. Anticoncepcional não é tratamento e nunca vai ser tratamento para síndrome de ovário policístico. Fica bem gravado isso para vocês. Então bora lá, povo. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada à síndrome de ovário policístico, deixa aqui nos comentários, faz a pergunta de vocês. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para as notificações, dá o like aqui para a gente fazer isso daqui disseminar para muita gente e a gente conseguir trazer informações para vocês sempre. Não esquece de seguir a gente no Instagram.